Olá, queridos irmãos. Quanto tempo, hein? Saudades. Nesse momento tão triste ainda de pandemia, nós encontramos essa forma de nos encontrarmos e conversarmos um pouco para a divulgação da doutrina espírita. E como todos já sabem, gosto muito do tema quando é voltado à história. E nada melhor de falarmos um pouco da história dessa figura de suma importância para a doutrina espírita, que poucos talvez a conheçam. Então conheçam só pelo nome, só pelo fato de ter sido esposa do senhor Allan Kardec. Mas Amélie Gabrielle Boudet foi professora e artista francesa, e veio de uma família também de artistas, e que a sua formação acadêmica a transformou uma das grandes intelectuais da França do século XIX. Inclusive, se tornando referência para o sistema da educação na França. Como a gente vai explicar já já para vocês. Espero que gostem desse trabalho. De suma importância a divulgação da mesma, para que muitas outras pessoas possam conhecer cada vez mais Amélie Gabrielle Boudet. Vamos embora. Bom, primeiro vamos falar de como é dividido a biografia de Amélie Gabrielle Boudet. Costuma-se dividir a sua vida em grandes fases ou períodos. Então vamos dividir ela em 4 fases aqui, tá bom? A primeira fase, que foi o ano onde ela nasceu, chamada de Senhorita Amélie Gabrielle Boudet, que é de 1795 até 1832. De 1832 a 1857 foi chamada de Senhora Rivail. De 57 a 1869, observe que o ano 57 é o ano da publicação do Livro dos Espíritos, e a partir deste ano deixa de ser Senhora Rivail para se tornar Senhora Allan Kardec. E de 69, que foi o ano do desencarne do codificador Allan Kardec, ela se torna a viúva Allan Kardec, ou simplesmente viúva de Kardec, ou Madame Kardec, como era conhecida nos meios e as pessoas que estavam em suas voltas, né? Estavam em sua volta. Tá bom? Amélie, ela nasceu na cidade de Thiais, que fica a 19 quilômetros de Paris, 19 quilômetros. Nasceu no dia 23 de novembro de 1795. Já tínhamos aí a eclosão da Revolução Francesa, e essa revolução trouxe para a sociedade francesa bastante libertação intelectual. E isso foi de suma importância, inclusive, para a formação da mesma. Desencarnou em Paris no dia 21 de janeiro de 1883. De acordo com seu biógrafo, Henri Salce, inclusive, é o primeiro biógrafo de Allan Kardec também. Foi professora com diploma de primeira classe, tendo se formado na primeira escola normal leiga de orientação pestalozziana, localizada em Paris, cidade onde viveu toda a sua vida. E observe que a formação acadêmica, a formação intelectual escolar que ela teve foi a mesma, dentro da perspectiva da metodologia de Pestalozzi, foi a mesma que a de Allan Kardec. Que era um método mais libertário, uma pedagogia mais empática, bem de grande vanguarda da época. É uma pedagogia de grande avanço no período do século XIX, tá bom? Há um estudioso aqui no Brasil chamado Silvino Canuto de Abreu, que inclusive está vindo à tona seu material de Canuto de Abreu do livro Autonomia Espírita de Paulo Figueiredo. E Canuto Abreu nos traz bastante documentos que resgatam um pouco dessa história do passado da família de Allan Kardec com a sua esposa, o casal Kardec, Amélie e Allan Kardec. Esse material que vem à tona recentemente, e o pesquisador brasileiro, o Paulo Figueiredo, nos traz na obra Anatomia Espírita bastante fundamentos nesse período, documentos de suma importância para a história. Mas Canuto de Abreu, ele, de acordo com
de acordo com suas pesquisas, a senhorita Amélie também professora de letras e belas artes, trazendo de encarnações passadas tendências inatas, por assim dizer, para a poesia e o desenho. Culta e inteligente, chegou a dar à luz 3 obras. E é aí que está um ponto primordial da vida de Amélie Gabrielle Boudet, que ela também publicou livros. E esses livros foram de suma importância para a sociedade francesa, para o entendimento de muitas coisas, principalmente da liberdade de escrita. Ela resgata tendências que eram, vale frisar que era uma sociedade machista, e que os escritores mais conhecidos eram homens, e ela traz à tona uma nova roupagem de literatura ao ponto de se destacar no meio da academia intelectual, do meio daquele grupo intelectual. Poucas mulheres conseguiram essa façanha. Amélie Gabrielle Boudet foi uma dessas poucas. E as 3 obras que eu estou me referindo é Contos de Primaveres, Noções de Desenho e O Essencial em Belas Artes. Bom, vou falar com vocês sobre o primeiro livro que ela escreveu, Contos Primaveres. Escreveu no ano de 1825. Esse que vocês estão vendo na imagem é Honoré de Balzac. Balzac, um dos escritores bem famosos franceses, e claro, era o escritor preferido de Amélie. E Balzac, ele também influenciou aqui no Brasil Machado de Assis. Para quem não sabe disso, Machado de Assis sofreu muita influência do tipo de escrita de Balzac. Tá? Balzac, ele tinha uma escrita que era um trato de psicologia humana, era um pouco de psicologia humana, apresentava os aspectos da sociedade francesa. Conhecer a sociedade francesa daquela época, precisamos ler Balzac. Falou muito da burguesia após a queda de Napoleão, isso em 1815. Então Balzac, ele bom para um estudo de sociologia, bom para um estudo de psicologia, e era um homem completo, era uma escrita completa, e Amélie se inspirou bastante nele, né? O Balzac foi um prolífero escritor francês, escreveu, por isso que é prolífero, escreveu bastante, notável por suas agudas observações psicológicas, é considerado o fundador do realismo na literatura moderna. As crônicas. Em 1825, aos 30 anos de idade, ela, Amélie Gabrielle Boudet, viu no virtuoso escritor, o Honoré de Balzac, grande motivação para compor seu primeiro livro. Em cada parágrafo de sua narrativa, desvia resplandecer os ensinamentos de Pestalozzi. Então a gente vai encontrar no livro Contos de Primaveres a metodologia Pestalozzi e vem na tona. Pestalozzi, ele afirmava que a função principal do ensino é levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais inatas. Preste bem atenção, viu? Desenvolver essas habilidades inatas, segundo ele, né, segundo Pestalozzi, com amor. Com amor. E que esse amor deflagrava o processo de autoeducação. De novo, aquela situação empática para o entendimento do indivíduo no processo da educação. Claro que isso era um método de vanguarda na época. Amélie se encantou com esse processo e, consequentemente, nos traz essa ressalva no livro Contos de Primaveres, publicado em 1825. Um outro livro, um livro mais técnico, é Noções de Desenho, publicado em 1826. Essa foto aí é a foto da atriz do filme, tá? O filme Kardec. Como todos sabem, eu tenho uma crítica muito grande em relação a esse filme, alguns erros históricos gritantes, mas em relação ao filme Kardec e a passagem sobre Amélie no filme, ela foi muito eficiente. Realmente era aquela parceria, ela e Allan Kardec, naquele casamento tão fundamental para a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Voltando a falar do livro, Noções de Desenho, diz o seguinte: foi sua singela contribuição à educação artística vigente, ainda
muito desestruturada nos círculos escolares. A arte. Tão precária que o meio acadêmico tradicional costumava dar atenção plena aos métodos de ensino voltado às artes mecânicas e ao desenho linear industrial, sendo reservado o ofício do desenho artístico somente aos artistas e sua maioria do sexo masculino. Então veja que ela vem à tona nos mostrando que a parte artística dos desenhos, elas são fundamentais, tanto quanto são fundamentais a parte técnica mecânica das artes. Essa parte técnica mecânica das artes, é bom a gente frisar como os artistas naquela época usavam essas técnicas para poder publicar os seus conceitos. Galileu Galilei usava dos desenhos, por exemplo, para nos mostrar a geografia lunar. E eu estou falando de um cientista do século XVI. E porque a fotografia, propriamente dita, ela só foi inventada em 1823, ou foi em 1828, eu vou colocar aqui o número na descrição. E, claro, mesmo quando ela foi criada, era um produto muito caro, naquela época, no início do século XX, na primeira metade do século XIX. Quer um exemplo? Esses aí são os desenhos de Galileu. São os desenhos de Galileu e foi feito à mão. Então essas técnicas eram vistas assim. Era uma arte? Era, mas era uma arte mecânica. A Amélie, ela vai para outros horizontes, onde a imaginação, consciente, inconsciente, etc., pode ser externadas através da arte. Ok? A terceira obra é O Essencial em Belas Artes, de 1828. Suas 3 obras publicadas num período de 4 anos tiveram uma repercussão muito positiva em toda a França, especialmente entre os professores franceses, tá? Os professores de arte e literatura. O próprio Guizot, que é esse que vocês estão vendo aí, François Guizot, que foi o primeiro-ministro da França de 1847 a 48, recomendava os trabalhos de Amélie. Ela pesquisou a fundo o universo das artes plásticas, que depois do século XVIII passou a assumir um caráter público explicitamente contemplativo, de grande admiração. Desta maneira, a institutora ou professora Boudet publicou essa obra com forte apoio das autoridades educacionais. Claro, o governo francês neste período deu muito apoio a ela, e a acessão desta obra, O Essencial em Belas Artes, foi de suma importância para inserir o nome de Amélie na vida acadêmica, entre os acadêmicos. Ok? E ela começa a se tornar conhecida entre os acadêmicos, inclusive pelo Rivail, o Allan Kardec. Suas 3 obras repercutiu positivamente em toda a França, especialmente entre os novos e os velhos professores de arte e literatura. Bom, como todos já sabem, esses intelectuais tinham pontos de encontros. Como hoje nossos jovens, né, gostam de uma praça, uma praia, gostam de um lugar para se encontrar, haviam também os encontros dos jovens intelectuais lá na França, em Paris. E um desses saraus em que ela ia, né, tarde da noite. Brincadeira, não se sabe ao certo os horários dos saraus que ocorriam em Paris. Mas em um desses saraus ela conheceu Allan Kardec. Na verdade, foi um amigo comum dos dois que fez as devidas apresentações. Que o próprio Allan Kardec queria conhecer a Amélie. A Amélie era um pouco mais velha do que ele, mas isso não foi problema no período, até hoje não é. A diferença de idade entre eles era de 9 anos. Foi apresentado por esse amigo comum, e aí começou uma grande amizade, e essa amizade foi para um namoro. Inclusive, uma coisa que a gente praticamente perdemos hoje em dia, né, na nossa sociedade atual, o Kardec escreveu para o pai dela, pedindo autorização e bênção para esse namoro. E claro, começaram a namorar, iam para peças teatrais, gostavam muito das peças de teatro de Victor Hugo, e entre outras obras maravilhosas da França
França sempre rica em questões de arte no século XIX. O casamento. Então, depois de namorar bastante, casaram, e a energia, a conexão e o amor que envolvia o casal era muito forte e conectada com o plano espiritual. Foi fundamental a união desses dois espíritos aqui na Terra para que a obra, o livro dos espíritos, ocorresse. Muitas vezes, e isso está lá na Revista Espírita, muitas vezes em que Kardec fraquejava, era Amélie que fortalecia o homem para que ele pudesse continuar em sua missão. Era como se fosse uma espécie de técnico que, vendo o seu atleta cansando, quase desistindo, aí o técnico no seu ouvido: não desiste não, continue, você vai conseguir, continue. E esse foi o papel fundamental de Amélie Gabrielle Boudet, principalmente na doutrina espírita. Não só nesse momento dentro do casamento entre ela e Rivail, mas no processo da divulgação da doutrina espírita, inclusive cuidando dos pertences e da própria obra do espiritismo. E é isso que a gente muitas vezes esquece. Nós temos um péssimo hábito de canalizar os grandes eventos em uma única pessoa. Temos esse hábito. Nós, por exemplo, quando falamos da Casa do Caminho lá na Bahia, só pensamos em Divaldo Pereira Franco, mas esquecemos de toda aquela equipe que ajudou ele. Ou das obras de caridade promovidas por Chico Xavier, e a gente só lembra de Chico Xavier e esquecemos de todos aqueles, inclusive de sua irmã, que tanto cuidou dele, como um dos responsáveis dessas grandes obras. Como eu falei anteriormente, o filme Kardec foi um filme que tem alguns pontos realmente para ser debatido, discutido e etc. Mas em relação ao casamento, a essa cumplicidade que havia entre Amélie e Kardec, realmente o filme mostrou super bem, tá? E a data de casamento deles foi no dia 9 de fevereiro de 1832. Amélie com 36 anos e Kardec com 27 anos de idade. Ok? Essas aqui são algumas imagens do filme. Recomendo assistir, mas claro, com todo o cuidado possível em relação a alguns fatos. Mas nada melhor do que estudar, né? Temos depoimentos de Kardec à sua esposa na Revista Espírita de 1865, do mês de junho. Há um artigo que diz assim: minha mulher, que nem é mais ambiciosa, nem mais interesseira do que eu, concordou plenamente com os meus pontos de vista e me secundou em minha tarefa laboriosa. Como o faz ainda, por um trabalho muitas vezes acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e distrações do mundo aos quais sua posição de família a tinha habituado. Então, ele reconhece essa renúncia de Amélie em nome do trabalho, do sonho e das forças e de toda a pesquisa de Kardec com a doutrina espírita. Inclusive, após o desencarne de Kardec, Amélie teve essa grande preocupação de tomar conta dos pertences, dos tesouros, das obras mediúnicas da arte, que infelizmente desapareceu em um processo que eu vou explicar já já. Ela teve esse cuidado de tomar conta para preservar parte dessa história que a doutrina espírita nos deixou e que Amélie tentou conservar, mas infelizmente a obra do homem é do homem e tudo que é feito pelo homem é falho. Já já vocês entenderão o que eu quis dizer agora. Bom, eu não vou aqui focar todos os eventos pós o casamento, porque a palestra é sobre Amélie, tá? Então, claro que houve várias coisas que ocorreram antes do desencarne de Kardec, mas a história aqui não é Kardec, e sim Amélie. E trazer assim pontos importantes em menos de uma hora é muito complicado, tá bom? Então, super sugiro a vocês lerem esse livro aqui, que foi a base da nossa palestra hoje,
de Adriano Calzone, Madame Kardec. Esse livro aqui se tornou fundamental para a elaboração desse trabalho que nós estamos apresentando. Além desse, eu usei o de Marcel Sotomayor, o Kardec, eu acho que todos já conhecem, e também o Legado de Kardec, de Simone Privato. Então, essa aqui foi a base da nossa pesquisa. Bom, Kardec vai desencarnar, né? Isso aí é uma imagem do carro fúnebre que seguiu pela rua Grammont, que atravessou os grandes boulevards, eu acho que é assim que pronuncia, a caminho do cemitério onde foi sepultado Allan Kardec. Está lá presente na Revista Espírita de 69. Sozinho em sua casa, na Rua de Santana, Kardec punha em ordem seus livros e papéis para a mudança que vinha processando e que deveria terminar amanhã. Seu empregado, aos gritos da criada e do caixeiro, correu ao local e ergueu nada mais. Delanne, o senhor Delanne, acudiu com toda a presteza, friccionou, magnetizou, mas em vão. Tudo estava acabado. E naquele momento desencarna o senhor Allan Kardec. E como toda perca, esse aí é um texto de Miller, que era amigo muito íntimo, muito particular do casal, além de Delanne. Quando eu falar aqui senhor Delanne, eu estou me referindo ao pai de Gabriel Delanne, o Alexander Delanne. O Delanne, nessa época, no desencarne de Kardec, o Gabriel Delanne, ele tinha apenas 12 anos. O senhor Delanne, o pai de Gabriel, foi o que estava à frente de tudo, inclusive no velório de Kardec, junto com os outros membros da sociedade parisiense. Senhora Kardec, assentada no canapé, sofá, de face para a lareira, ao seu lado o senhor Delanne, o pai de Gabriel Delanne, o senhor Alexander Delanne. Diante deles, 2 colchões, colocados no chão, junto à porta da pequena sala de jantar, jazia o corpo, restos inanimados daquele que todos amamos. Era o desencarne do senhor Allan Kardec, num momento tão difícil e angustiante, já que na hora do seu desencarne ele teve um ataque cardíaco, ele estava trabalhando e foi muito rápido. Foi muito rápido e ao mesmo tempo triste, claro. Esse é um outro livro que também super sugiro, não mostrei aqui para vocês, mas eu li essa obra, é o Romance dos Espíritos. Esse é de um pesquisador português, tá? Nascido na cidade de Porto, em Portugal, claro. O pseudônimo Pedro L. Torres, na verdade no livro está escrito Pedro Domenech, eu acho que é assim que Domenech, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. É um romance, tá, gente? Mas é um romance que nos traz visões contextuais bacanas, como esse texto que eu vou mostrar a vocês. Amélie caminhava no passo mecânico, distante da realidade, numa espécie de transe induzido pela dor da perda. Esse era o momento do velório, o cortejo, né? Levando o corpo de Kardec ao cemitério. Suas faces, antes cheias e rosadas, estavam agora murchas, com a tez pálida, assim como os olhos mortiços, exaustos e de noites de sono, entrecortado pela angústia. O velório naquele período, naqueles tempos, não era tão rápido como as de hoje. Levava-se de 2, 3 dias ou até mais, dependendo do caso, e eram situações desgastantes, né? Porque ela não conseguia dormir, tinha que dar atenção às outras pessoas e, consequentemente, já estava muito cansada no momento do sepultamento. Na Revista Espírita de 1869, no título do texto que diz Caixa Geral do Espiritismo, Amélie, ela tem um interesse gritante de doar anualmente os lucros que essa revista estava promovendo em nome do espiritismo e a preservação da mesma. Só que as pessoas que assumiram pós o desencarne de Kardec vão tomando outras vertentes, inclusive adentrando em outras filosofias, deturpando o que Kardec tanto construiu. E a gente vai ver muito isso no livro O Legado de Kardec, de Simone Privato.
super sugiro essa obra para conhecer um pouco da história da nossa doutrina. Desejando com todas as suas possibilidades e segundo suas necessidades do momento, contribuir para a realização dos planos para o futuro, feitos por seu marido, a senhora Allan Kardec, única proprietária legal das obras e da revista, deseja por devotamento à doutrina, ou seja, que os lucros possam ser canalizados para o próprio Espiritismo. Só que, infelizmente, ela não já estava tendo tanto espaço como tinha antes. Já estavam descanteando ela. Já estavam desmerecendo a Amélie. Um exemplo bem claro são os eventos que vão ocorrer pós o desencarne de Kardec. E esses eventos vai lhe causar bastante angústia e estresses. Essa imagem que vocês estão vendo é de Bouguer. E ao lado temos Pierre Gaultin Lemarie. Lemarie e Bouguer meio que participaram de uma falcatrua e que foi denunciada inclusive por espíritas de outros países, como alguns espíritas espanhóis começaram a duvidar das experiências realizadas por Bouguer. Um dos maiores figuras que denunciaram essas obras que eram fraudulentas, que eram fotos de espíritos desencarnados, José Maria Fernandes Colavida. Colavida, também chamado de Kardec espanhol, denunciava bastante essa prática de lucratividade, tanto de Lemarie como Bouguer. E essas fotos eram fotos grosseiras, inclusive no processo, no livro Kardec de Marcel Sotomayor, Bouguer ele assume, né, que todas as fotos são fraudulentas, são montagens. Tá? Inclusive, faltando com respeito com a própria Amélie, colocando uma montagem muito errônea, até mesmo naquela época, para tentar ludibriar os pensamentos e as vontades de Madame Kardec. No livro de Marcel Sotomayor, fala sobre esse processo com muita precisão. Também super sugiro esse capítulo, Kardec no Banco dos Réus. E Lemarie, né, o ex-médio da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e do grupo de Desley, dirigia em sua residência nos anos de 1860. Com a renúncia de Desley, que quando Kardec desencarna, quem assume é Desley, quando Desley sai de cena, Lemarie assume, né? Lemarie tornou-se acionista, secretário-gerente da Revista Espírita, administrador da Sociedade Anônima. Agora, uma coisa que a gente tem que frisar bastante: ele era muito amigo de Kardec, ele era muito amigo de Amélie. Então ele meio que ludibriou. Inclusive a Amélie ajudou muito Lemarie na crise, principalmente na década de 60, onde eclodiu a Comuna de Paris. Lemarie estava num momento de falência. Quem ajudou ele e a família foi Amélie. Amélie administrava imóveis, e um dos imóveis foram cedidos para que pudesse abrigar tanto Lemarie e sua família. Mas, coisas da história, né? Coisas dos seres humanos. Então, vamos ao processo, né? O processo, a senhora Amélie, já bem idosa, já com a idade avançada, teve que se submeter a esse processo, graças aos trabalhos de Bouguer e Lemarie, que eram trabalhos de fraude, né? Eram trabalhos fraudulentos. E no diálogo entre o juiz e Amélie, diz assim: o juiz então perguntou para Amélie com ironia: onde foi que ele arranjou esse nome? No caso, o nome Allan Kardec. Amélie nem teve tempo de responder, pois o juiz já afirmava: conhecemos as origens dos livros do seu marido. Ele os retirou principalmente de Grand Grimoire, que é o livro de magia negra. O juiz deu de ombros e passou a questionar a decisão de a viúva enterrar o próprio marido, não com o nome de batismo, mas com pseudônimo retirado, segundo ele, do nome de uma floresta da Bretanha, que era realmente uma floresta chamada Kardec. Mas isso aí é um outro momento que não nada condiz, mas esse era o que estava na cabeça desse juiz. Tá certo? Uma outra coisa que a gente precisa frisar: não há nenhuma ligação com esse livro. Esse livro realmente existe, o Grand Grimoire, que é magia negra, mas nenhuma ligação com o livro dos espíritos, tá? Amélie reagiu a todas essas acusações.
Não se deve brincar com este assunto. E o magistrado foi além, acirrando o diálogo. Não gostamos de gente que toma nomes que não lhe pertencem, de escritores que pilham obras antigas e que enganam o público. Amélie responde: todos os literatos usam pseudônimos. Meu marido jamais pilhou coisa alguma. Mas mesmo assim o juiz foi muito rígido com ela e muito cruel. Ele é um compilador, não um literato. Era um homem que praticava magia negra ou branca. Vá sentar-se. E com esse estresse todo, com esse momento tão infeliz, provocada por um dos seus amigos, Le Marie, ela passa por essa situação vergonhosa, sendo acusada de algo que não aconteceu, que não existiu, que não tinha fundamentos. Na verdade, era tudo fruto de um preconceito gritante que tinha contra a doutrina espírita, e via-se em Amélie o espiritismo ali, a parte material do espiritismo. Consequentemente, todos aqueles opositores da doutrina estavam querendo jogar pedra em Amélie, mas na verdade queriam jogar pedra, como assim fizeram para a doutrina espírita. Amélie faleceu em sua residência em Paris no dia 21 de janeiro de 1883, com 87 anos, sendo sepultada ao lado do seu esposo no cemitério Père-Lachaise. O túmulo de Kardec, muito cuidada por Amélie, também ao lado desse túmulo fica o túmulo de Amélie. E no velório de Amélie Gabrielle Boudet, o jovem Gabriel Delanne, nessa época já estava com 27, 26 anos de idade, é autor da seguinte frase: Madame Kardec é verdadeiramente a mulher forte do Evangelho. Vou repetir. Madame Kardec é verdadeiramente a mulher forte do Evangelho. Que possamos refletir nisso tudo. Essa é uma outra obra que nos traz esse momento tão tenso de Amélie, que é uma obra de Bert Fropo, Muita Luz. Essa obra está à disposição na internet de graça, basta vocês baixarem ele, está à disposição. E ela faz uma acusação de que muitas obras artísticas, mediúnicas, é curioso que a gente não tem essas obras, a gente não tem esses arquivos. E Bert Fropo, ela acusa Le Marie de ter queimado tudo. Como ele era gerente da Sociedade Parisiense, acabou tomando conta, né? Tomou conta e não sei qual era a cabeça dele. Sim, é claro que eu sei, mas isso aqui seria uma outra palestra, não vou me ater nesse assunto. Mas Le Marie, com muita crueldade e com outras intenções, queimou os arquivos de Amélie. E isso, para nós espíritas, é muito grave e muito triste, porque parte dessa história foi perdida. Bert Fropo faz essa acusação, mas com fundamento, a gente pode sim acreditar, por conta do que ele já tinha feito anteriormente. E aí o livro que eu mostrei para vocês, de Adriano Calzano, a Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, diz assim: se nada de importante fosse destruído, no caso do que Le Marie fez, onde foram parar os documentos familiares, pertences literários, trabalhos artísticos, coleções de arte espírita e mediúnica, além das correspondências pessoais e espíritas de Amélie? Para onde foram parar? Porque Le Marie depois vai dizer que não, eu só queimei coisas velhas, coisas que eu li, coisas do lixo, coisas que não, de pouca importância. Tá, se eram de pouca importância, cadê esses documentos? Cadê os trabalhos artísticos? Cadê as correspondências de Amélie? Ainda no livro Muita Luz, Bert Fropo fala sobre Amélie com muita tristeza. E diz assim: a senhora Kardec então teve que sustentar lutas no comitê, mas suas observações não eram ouvidas. Quando ela culpou os artigos, trataram-na com tão pouca consideração que ela voltou doente. O desgosto e sua saúde, já muito alterada, fizeram com que ela não mais fosse lá, na Sociedade Parisiense. E foi tão esquecida que o senhor Le Marie
seu mandatário, não mais lhe prestava conta de nada. Até a morte dela, havia 1 ano ou 18 meses que ele não a visitava. E é nessas circunstâncias que Amélie passou, sofreu, mas ela passaria por tudo de novo, porque nós estamos falando de uma mulher forte, uma mulher que foi fundamental para a doutrina espírita, que foi fundamental para o senhor Allan Kardec, foi fundamental para a nossa filosofia. Espero que tenham gostado. Muita paz a todos e que Papai do Céu nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz.